Dá-nos olhos claros, que venha o irmão. Dá, Senhor, ouvidos, que dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar. Pés que não hesitam na hora de ajudar. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. Quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos nós. Amém. Queridos, no Salmo 51, versículo 10, o rei Davi escreveu o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito. Eu particularmente gosto muito desse versículo, porque de fato nós precisamos de um coração puro, de um espírito renovado. Precisamos que Deus opere isso em nós, em nossos corações, em nossa mente, para que realmente consigamos engrandecer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que esse seja o desejo de cada um de nós. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós começamos o nosso culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, te bendizemos e te louvamos pela tua palavra, porque através dela tu operas milagres em nossas vidas, tu nos transformas cada vez mais à tua imagem e semelhança, tu falas conosco através dela. Obrigado, Senhor, que tu estás disposto a fazer tudo isso em nós. Clamamos que nos ajude também a termos um coração puro, um espírito renovado diante de ti, que deixemos realmente ser transformados e restaurados por ti. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a viver de forma correta, de forma digna e sincera diante de ti e do nosso próximo. Por teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, quais seriam suas reações se alguém lhes apontasse o pecado, o seu pecado, seus erros, e lhe dissesse que sua religiosidade está totalmente equivocada, errada?
O texto de hoje fala sobre isso. Eu convido a lermos o texto indicado para hoje nas senhas diárias, que se encontra em Isaías capítulo 58, os versículos 1 a 9, a primeira parte do versículo 9. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, o que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. O texto de hoje traz uma denúncia gravíssima de Deus contra seu povo. Ele chama seu povo ao arrependimento. Eles estavam perdidos numa religião sem valor. O Senhor chama o profeta Isaías a exortar seu povo de uma forma bem dura. A palavra de Deus deveria ser anunciada com toda a clareza, expondo todo o pecado. Eles deveriam perceber o seu pecado, porque estavam muito seguros de si. Achavam que estavam fazendo a coisa certa. A princípio, o povo visitava o templo frequentemente, buscavam a Deus, queriam praticar a justiça, estavam interessados no direito de Deus em seu favor, queriam leis justas e estar perto de Deus. Por isso eles questionavam ao Senhor, dizendo: por que o Senhor não vê o nosso jejum? Estamos praticando o jejum, mas tu não estás vendo. Ao que percebemos, o povo praticava fielmente os ritos religiosos. Eles jejuavam e oravam, mas o Senhor não lhes ouvia. Qual era o problema? Eles eram muito religiosos, mas não eram sinceros, não eram justos. O povo pensava estar fazendo a coisa certa, obedecendo a Deus, por isso eles questionavam, por isso eles queriam saber: por que tu não dás ouvidos para nós? Porém, a sua religião era apenas exterior, ou seja, suas atitudes religiosas não vinham de seu coração, nem de gratidão a Deus. Deus os exorta dizendo: no dia do seu jejum, vocês procuram apenas os seus negócios,
exploram os trabalhadores. Com o jejum, eles buscavam apenas satisfação própria. Oprimiam os escravos no dia do jejum. Além disso, no dia do jejum, eles se metiam em confusões, em rixas, saíam no soco uns com os outros. Se metiam em rixas e brigas. Por isso Deus os exorta e diz: vocês querem que sua voz seja ouvida? Que o seu jejum seja recebido? Então é necessário mudar de atitude, de comportamento. Pois será que esse jejum que vocês fazem é o que me agrada? Será que o jejum é apenas andar com a cabeça baixa, se vestir com pano de saco e cinzas? Isso é jejum? Será que isso me agrada? Deus se recusa a ouvir o clamor de quem lhe apresenta apenas uma religiosidade externa, ou seja, aquela que é apenas para aparecer, para barganhar com Deus. O povo não estava preocupado com a justiça dos outros. Em última análise, estavam agindo como os egípcios agiram contra eles no tempo de escravidão. Oprimiam, mas ganhavam comida e abrigo. Maltratavam, mas escravizavam. Deus diz: o jejum que escolhi, que me agrada, é acabar e se afastar da maldade, libertar as pessoas aprisionadas, acabar com todo tipo de opressão. O jejum que me agrada é repartir o pão com quem está em necessidade. Aqui o texto seria melhor traduzido por dar ao faminto a tua alma. Entendo que é o mesmo que se colocar à disposição da pessoa necessitada. É dar dignidade às pessoas desabrigadas, que estão sem roupas, e não se esconder em alguma religiosidade. Deus não ouve nenhuma oração, não se agrada de nenhuma religiosidade ou sacrifícios que não sejam com sinceridade e de todo o coração no espírito de amor. Deus busca expressões interiores de humildade, quebrantamento, não mera devoção externa. O Senhor afirma: se fizeres isto, a tua luz brilhará com toda força, serás curado, e a tua justiça será vista. Ela irá à tua frente, e a glória do Senhor te cercará, te envolverá. Então clamarás, serás ouvido e respondido. A fé verdadeira foca na justiça e no engrandecimento do nome de Deus, no serviço ao próximo, e não em mera religiosidade. Precisamos perceber que Israel só teria um relacionamento correto com Deus quando tivessem um relacionamento correto com o seu próximo. Não é diferente conosco. Quando eles diziam amar a Deus, mas desrespeitavam o próximo, na verdade estavam descumprindo toda a lei. Paulo afirma isso em Gálatas, quando ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Capítulo 5, versículo 14. Um pouco mais adiante, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. De nada adiantava aquela religiosidade. Na verdade, a religiosidade deles era repugnante para Deus. O desejo do Senhor é que eles praticassem atos de justiça e retidão, ao invés de adorá-lo apenas com os lábios. A prática religiosa não substitui a integridade moral. Se eles não amavam o próximo,
De nada adiantava as suas práticas. A voz que se faz ouvir no céu é a oração sincera, feita em profundo arrependimento, e não em xingamentos, pancadarias e contendas. O texto de Isaías é muito forte. É como se quando eles fossem orar e levantassem suas mãos para os céus, Deus visse o sangue nas suas mãos. Esse é o jejum? Essa é a religiosidade? A espiritualidade? Ao invés de mortificar-se ou de afligir-se, o povo deveria sentir a aflição do próximo. Mortificação própria, voluntária, unida à crueldade, à inclemência, destrói o ser humano, o torna desumano. É preciso sentir a dor alheia. A compaixão abre o ser humano. A misericórdia faz resplandecer a glória de Deus. Queridos, Deus não se agrada de quem se aproxima dele apenas com palavras, com gestos vazios, pensando somente nos seus próprios interesses. Interessante reconhecermos que facilmente nós nos justificamos em cima de coisas que fazemos para Deus, como os israelitas daquele tempo de Isaías. É bem fácil dizermos: mas Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu contribuo na igreja com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro, eu pago os meus impostos em dia, eu vou à igreja, eu vou aos cultos, eu participo das atividades. Mas quais são as nossas intenções quando fazemos essas coisas? O que queremos com isso? Será que não estamos barganhando com Deus? Será que quando fazemos alguma coisa para o próximo, não é para nos aparecermos? Quantas vezes nós percebemos e vemos fotos de pessoas fazendo o bem? Para que isso? Ah, mas é para estimular os outros a fazerem também. Será? Será que a intenção é parecermos espirituais, melhores do que os outros? Um dos nossos grandes problemas é nos auto-justificarmos. O texto de hoje nos mostra que não é possível enrolar o Senhor, porque Ele conhece o nosso íntimo, melhor do que nós mesmos. Ele sabe quais são as nossas reais intenções. Não adianta nada praticarmos religiosidade com segundas intenções, sem amor. Não adianta nada jejuar e perseguir os negócios de forma fraudulenta, sem amor. Não adianta nada orar, se mortificar e maltratar o próximo. Não adianta nada ir à igreja e ser ativo, mas nas redes sociais matar o próximo, com ofensas, com agressões. Deus derrama bênçãos sem medidas sobre nós, justamente para que repartamos com aqueles que necessitam. Deus derrama o seu amor sobre nós, para que façamos o mesmo com o próximo. Não podemos dizer que temos fé, mas ajudarmos a oprimir o próximo, vivermos em rixa, em contendas, em brigas. Cristo cumpriu perfeitamente a lei do amor. Ele nos ensinou a andar em verdadeira obediência, humildade e compaixão diante do Senhor, diante do próximo. Lutero afirmou certa vez: se queremos ter um Deus gracioso, temos que suportar verdadeiramente que Ele nos repreenda e censure como pecadores e patifes malignos e confessar. Além disso,
que Ele age corretamente quando nos censuram como pecadores e patifes malignos. Como diz Davi, contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmo 51, versículo 4. Lutero segue: a verdade é que os cristãos autênticos ouvem com prazer que alguém os censure e repreenda com a palavra de Deus. Lutero se inspirou muito no apóstolo Paulo. E de fato, o apóstolo não se arrogava de sua espiritualidade. Pelo contrário, ele mesmo se reconhecia como pecador miserável, como ele afirma em 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Queridos, avaliemos nossa religiosidade, nossas reais intenções e deixemos que a palavra de Deus nos exorte. Ouçamos quando alguém nos diz para avaliarmos nossas atitudes, nosso comportamento. Pratiquemos sim a palavra de Deus, mas acima de tudo, hajamos com amor em tudo que fizemos. Que assim seja e que a bondosa mão de Cristo nos guie, nos oriente e que Ele crie em nós um coração puro e renove em nós o seu Espírito. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e ainda orarmos. Pai amado, queremos Te bendizer e Te louvar, porque Tu sempre tem um jeito de nos chamar a atenção, de nos chamar para o caminho certo, para o verdadeiro arrependimento e para a sinceridade diante de Ti e do nosso próximo. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso pecado, porque realmente nós nos auto-justificamos com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, e achamos que com isso estamos ganhando alguma coisa. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em humildade diante de Ti, reconhecendo o nosso pecado e que carecemos de Ti e da Tua misericórdia. Colocamos nas Tuas mãos a vida do seu Edelino, do seu Evelino, também da Rosana. Te pedimos, Pai, pela vida da Andréia, pela vida do seu Elídio, que Tu estejas cuidando, Senhor, de cada um destes queridos irmãos e fortalecendo cada um deles na fé, na esperança, restaurando sua saúde, suas famílias, seus lares. Guarde e proteja cada pessoa que está ouvindo esta pregação, nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho. Abençoe e guarde a Tua igreja, esteja agindo também, Senhor, nas lideranças de nosso país, de nosso mundo. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, agradecidos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, e oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja a Tua vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Se ao trazeres oferta, a tua oferta perante o altar, e se ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai depressa buscar teu irmão.
não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. Se ao trazeres a oferta, a tua oferta perante o altar, e se ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai depressa buscar teu irmão. Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar